que é para resumir a questão. Depois que vocês ouviram, especialmente na palavra do Ares, belas falas, que o meu pai dizia, o discurso tem que ser bom. E o que é o discurso bom? É o que é curto e tem conteúdo. Né? Aí tem o bom ruim, que é o que eu vou fazer. Espero que seja bom porque tem conteúdo, mas é ruim porque é comprido. Mas aí todo mundo vai entender que não é propriamente um discurso. Eu estou encarregado pela organização de conversar consigo sobre essa coisa adorada e complicada que é o nosso Brasil, entender o que está acontecendo com o nosso país, o que aconteceu para nós chegarmos onde chegamos, mas mais do que isso, ao entendermos o que aconteceu, estarmos equipados para criar uma corrente de opinião com diversos olhares, diversas opiniões, diversas atitudes em relação aos problemas, para abrirmos um grande diálogo em direção a celebrar um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento que reúna a sociedade brasileira apartada em ódios, violências e mesquinharias como estamos hoje. Eu sou muito agradecido pelo carinho, pela hospitalidade e assim pela pressa com que os meus amigos logo antecipam a possibilidade de amanhã, eu sendo candidato a presidente da República, vir servir a esse grande país como seu presidente. Porém, eu queria pedir a vocês, para que eu fique à vontade, porque eu tenho um profundo respeito à autonomia dos sindicatos, que eu não seja ouvido agora, pelo menos, nas perguntas eu até fico completamente à sua disposição, que eu não seja ouvido agora como propriamente um possível candidato. Por quê? Porque nós precisamos conversar com pessoas que têm outras simpatias, outras preferências, e deixar a disputa eleitoral para o ano que vem. Aí eu também sei fazer musiquinha, aparecer na televisão, né, em câmera lenta, fazendo ali aquele sorrisão simpático, que dá vontade do povão perguntar, está rindo de quê, porra? Uma situação grave como essa, né? Os retratos dos políticos, um sorriso daqui até aqui, e eu fico com dificuldade para essas coisas. Portanto, amanhã, no ano que vem, a gente faz campanha formal. Por agora, o que é que eu peço a atenção de vocês? É para a gente poder entender o que está acontecendo com o Brasil. Quem tem o coração ligado no coração do povo, sabe que o povo considera a política um barulho. A política é um barulho cada vez mais desagradável nessa vida dura que o nosso povo pega, ônibus todo dia, uma terceira jornada de trabalho pelo qual ninguém lhe remunera, balas unindo para cima e para baixo nos bairros das cidades do Brasil inteiro, filho ameaçado de ser cooptado pela droga. Enfim, a vida do nosso povo não é brincadeira. E a política para o nosso povo é um barulho. E a gente tem que ter humildade para entender isso e ajudar o nosso povo a entender as coisas. Portanto, se a gente conectar o coração com o coração do povo, o povo quer ouvir, já com muita desconfiança, já com muita descrença, respostas para o drama do desemprego, que alcança 13.400.000 dos nossos irmãos sadios para o trabalho, quer ouvir respostas para a informalidade, que já empurrou mais de 10 milhões de brasileiros para tentar viver correndo do rapa, da repressão nas cidades por aí afora, quer tentar ouvir alguma resposta para o drama da violência, que hoje espeta o medo no coração de todo mundo, por essa violência. Só para vocês terem uma ideia, Neto, eu estou estudando essas coisas para tentar desenhar uma proposta mais audaciosa. Os últimos 12 meses no Brasil, foram assassinados 62.800 brasileiros. Quase 62.800. Quase todos jovens, quase todos negros, todos quase pobres. É um genocídio que a gente não pode ouvir isso como um número. É só alguém se colocar na posição de mãe ou de pai ou de irmão de um menino desses que foi assassinado, para a gente não poder, como disse o Aires, nós não podemos ficar com gelo na veia. Não é possível a gente ficar, enfim, passivo. 62.800 filhos nossos assassinados. E o Estado brasileiro, impotente e dilacerado, só consegue investigar 8% desses homicídios. Quem tem o coração ligado no povo sabe a aflição que as pessoas têm, do medo que as pessoas têm de amanhã precisar de uma atenção de saúde mais complicada, especialmente na emergência, e ele nem sabe como é, porque só 2%, graças a Deus, vai ao hospital. Então não é tão terrível, mas o que ele toma notícia pela televisão é daquele negócio extraordinariamente chocante das camas de corredor, mulher parindo no chão, etc, etc, etc. Olha, não é brinquedo. Diante disso, os políticos acabam, e não é nem por maldade, é de uma certa impotência, os políticos, por média, acabam se refugiando no cinismo, no gelo na veia,
contratam um marqueteiro e os marqueteiros, então, sabem dessas dificuldades, dessas angústias do povo e faz ali um pacote como quem vende o sabonete. Quer ficar limpinho, bonito e cheiroso? Compre Lifebuoy, é o novo, né? Nenhum de vocês aqui, jovens que são, sabe o que diabo é Lifebuoy. Era um sabonete do tempo que eu era menino em Pindamonhangaba, aqui em São Paulo, onde eu nasci. Não sei se todo mundo já sabe disso, eu peguei o pau de arara no caminho inverso. Nasci em Pindamonhangaba e fui criado em Sobral, no interior do Ceará. Pois bem, entretanto, o que tem que se discutir não é isto, porque isto é a consequência de um colapso de um modelo econômico, que é de onde viriam ou virão as respostas reais, de um lado para a questão do emprego, do salário, mas de outro lado para a saúde financeira do setor público, com a qual ou sem a qual nós não teremos serviços que prestem. Isso é uma clareza. E aí eu estou tentando ir nessa contramão. Chato pra cacete. Eu pego os auditórios, converso ali quase uma hora, falando de economia política, tentando que se crie uma corrente de opinião, porque eu basicamente estou conversando com sindicalistas, conversando com estudantes e alguns empresários que estão comprometidos com a burguesia, que ainda resta bem pouquinho deles. Está se acabando o empresariado nacional vinculado à produção no Brasil. E é isso que eu vou fazer hoje de novo. Aí repare bem, o Neto já está cansado de me ouvir, mas repare bem, vamos pensar juntos. Em 1980, para a gente pacificar, o Brasil não pode ser reduzido a essa mesquinharia de dividir a nação brasileira entre coxinha e mortadela. Não cabe o Brasil dentro dessa miudice. E isso foi muito conveniente, porque um grupo escolheu o outro de adversário, e uma vez um ganha, o outro ganha, está tudo muito bem. Só que agora, esta confrontação rompeu a unidade nacional. E está se caracterizando como um se elege, o coxinha se elege, o mortadela bota areia e atrapalha o serviço, não deixa trabalhar. O mortadela se elege, o coxinha bota areia, não deixa trabalhar, e virou um caminho de destruição do tecido nacional. E nessa luta do rochedo contra o mar, quem apanha é o marisco, nós, os pequenos, a população brasileira. Portanto, nós precisamos tentar que a gente converse, todo mundo, cada qual tem suas ideias, seus paixões, seus compromissos, mas não é razoável que a gente não se sente como nação e fira esse debate de forma fraterna, respeitosa, para que amanhã, um ganhando, o outro respeite a sua tarefa e mova a oposição, mas não faça a destruição da unidade nacional por esses ódios que vão descambar para a violência. Já começa a descambar e vai descambar mais gravemente para a violência, como eu estou vendo as coisas acontecerem no nosso país. E como é que a gente pode fazer um debate que respeite as diferenças? Tentando entender o problema. Porque se a gente não entender o problema, nós vamos atirar para todo lado e não vamos acertar no alvo. E qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que nós estamos caminhando para o futuro cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador, sem a guia de um projeto, de um plano de voo. Hoje, nem uma bodega das pequenas, um pequeno armazém, é possível sobreviver se ele não compreender as ameaças e oportunidades do seu ambiente, do seu ecossistema, e se planejar para ir por aqui, para acolá, responder desse jeito ou daquele jeito, as ameaças, aproveitar as oportunidades nos prazos, metas, objetivos, etc, etc. Pois essa grande nação, de 206 milhões de bocas e almas, maravilhosa, extraordinária, assentada no território absolutamente generoso, como não há no planeta Terra, talvez a América do Norte tenha coisa parecida, a realidade física do Brasil, nós nessa situação. Vamos lá, como é que a gente examina o problema? Vamos puxar um pouquinho a história do Brasil para nos ajudar. Em 1980, portanto, ontem tenho repetido, para ver se a gente cria uma percepção do problema. Porque se a gente achar o problema, vamos brigar sobre que tipo de remédio é, se é caso de cirurgia, mas a gente faz pelo menos um acordo para entender o problema. Em 1980, o Brasil representava, com 130 milhões de habitantes, 1% do comércio do mundo. Isso é um sintoma internacionalmente reconhecido para comparar os países. E a China, no mesmo ano 80, com 800 milhões de habitantes, representava o mesmo 1% do comércio do mundo. Hoje, ou seja, nós éramos mais ricos e desenvolvidos naquela data do que a China. Hoje, o Brasil representa, de 1980 para cá, os mesmos 1% do comércio mundial, e a China já representa, dentro do mesmo planeta, mesmas oportunidades, mesmas ameaças, mesmas crises,
a China já representa 12,5% do comércio mundial. Então, repare bem, de 1980 para cá, o Brasil não mudou sua posição, era 1%, continua 1%. E a China pulou de 1% para 12,5%. Quem é que está certo? Eles ou nós? Não estou dizendo para a gente copiar as instituições chinesas, não existe transplante de instituição. Cada país é um país único, tem sua própria história, suas manhas, suas identidades, suas culturas, seus conflitos políticos, e o jeito de organizar suas instituições, cada um tem que fazer o seu. Mas o tipo de organização da economia política, ou seja, como é que você organiza a relação do Estado com a economia privada, com a iniciativa privada, como é que você engaja os trabalhadores, como é que você envolve a universidade neste projeto, aí são bem pouquinhas alternativas, é um menuzinho de 4 pratos. 5 pratos e olhe lá, não tem conversa de 50 mil instituições diferentes. Ou você tem uma Coreia do Norte, que diz assim, negócio de iniciativa privada não existe, quem se meter aqui a ser empreendedor individual está morto, é criminoso, vai levar um tiro na testa como criminoso, e é tudo estatal. Só tem a Coreia do Norte, eu não sei mais qual é o outro que tem hoje em dia, tem um guetozinho lá e tal. Mas vamos citar. Qual é o outro país do outro lado, que não tem Estado na economia e que é só iniciativa privada? Não existe esse Estado. Existe muita mistificação, muita conversa mole, muita enganação, muita propaganda, especialmente na América do Norte. Então, a América do Norte faz para o mundo o discurso da livre iniciativa, do capitalismo turbinado, de que o Estado é uma impertinência, etc, 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 etc. Tudo para inglês ver. Tudo para enganar besta, tipo nós aqui, ou pelo menos a nossa elite política brasileira. Porque todo mundo que olha a América sabe que não existiria a América do Norte sem a presença do maior Estado nacional do planeta. Sabe qual é o maior Estado do mundo? É o Estado norte-americano. Não porque tem estatais, não é essa a opção deles. Eles fazem de outro jeito. É o maior Estado do mundo porque eles têm o maior aparato de defesa do planeta Terra. E via compra governamental, a pretexto de defesa, financiamento dos exércitos, eles fazem um avanço tecnológico violentamente pesado com dinheiro público. A América é o maior Estado porque, a pretexto da corrida aeroespacial, mandar o homem para a Lua, estão planejando chegar em Marte, etc, etc, o que eles estão fazendo? Gastando bilhões de dólares para financiar a pesquisa básica de novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, mecatrônica, que vai tudo para a vida civil, mas quem pagou a conta foi o contribuinte norte-americano. Então não tem esse precedente. Mas vamos lá. O Brasil não cresceu de 80 para cá. Por quê? O que é que aconteceu? O que aconteceu na prática é o seguinte, de 1980 para hoje, e isso é assim, vai tirando as nossas vendas, vai tirando o tapa-olho, vai tirando a mistificação e a propaganda, porque são realidades objetivas, empiricamente observáveis por qualquer do povo, ninguém precisa ser gênio. O que aconteceu com o Brasil de 80 para cá? O Brasil de 80 para cá cresceu em média 2% ao ano, a economia. E a população, na mesma época, cresceu em média 1,7% ao ano. O que quer dizer, então, que se cresce a economia só 2% e a população cresce 1,7%, a distribuição da economia por cabeça cresceu ridículo 0,4% ao ano, desde 80 para cá. Como nós temos a mais agressiva concentração de renda do planeta Terra, ainda tem a distorção de que esse 0,4% por cabeça nem é verdade. Porque muito 0,4% de cada um dos companheiros e companheiras aqui foram apropriados pelo baronato do andar de cima. Olha o número. Isso é um negócio, Neto, eu acabei de descobrir que eu estou permanentemente estudando. Olha o número. No nosso país, hoje, 6 brasileiros, meia dúzia, não é 6 mil nem 600, 6 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, somados às fortunas deles, equivale à renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Sabe onde é que tem isso no planeta Terra? Nem no fundão da África tribal existe mais isso. 6 pessoas têm concentração de renda equivalente à renda somada de 100 milhões de brasileiros. Se isto for verdade, parece que vai ficando claro que tem alguma coisa estrutural errada com o país.
Não é uma questão de Lula ou Fernando Henrique, não é uma questão de Dilma ou Collor. E aqui a gente deve chamar já a atenção para outro sintoma do mesmo fenômeno por outro ângulo. Nenhuma democracia do mundo elege 4 presidentes e derruba 2. Nós estamos com a taxa de ruptura na estabilidade política do país de 50%. Nós elegemos 4 presidentes, na redemocratização para cá, derrubamos 2. 2 caíram sem cumprir o mandato por impeachment. Evidentemente tem uma questão estrutural errada no Brasil. E agora nós precisamos mergulhar nisso. Entender isso daí, porque se a gente entender esse negócio que está errado, a pista da solução pula para desafiar a nossa inteligência e qualificar o debate do futuro. Que aí nós vamos ter que chamar todo mundo, Marina, Bolsonaro, Manuela Dávila, Alckmin, Dória, quem mais? Sei lá quem, mais quem, não sei quem, vamos debater agora, não venha conversa mole, porque se a gente fizer um acordo aqui embaixo de que o problema é esse, a população vai exigir de todos nós, os possíveis candidatos, que reflitamos sobre isso. Porque não adianta nada eu estar com um cidadão doente, um paciente doente, com uma infecção urinária violenta, eu levar ele para um otorrino. O otorrino vai fazer o exame, vai olhar, está tudo certo, meu irmão, vá para casa, não tem problema nenhum com você aqui. Espera aí um pouquinho, tem uma febre aí, tem um problema aí, tem dor aí e tal. Não é um otorrino, tem que dar uma olhada no organismo. E aí tem que chegar lá na urina. É uma infecção urinária. E é caso de antibiótico oral, ou é caso de antibiótico endovenoso, ou é caso de cirurgia. É esse que tem que ser o debate. Não pode ser Chico contra Manel, está tudo errado, deixa que eu chuto, eu sou um bonzinho, sou o danadão. Isto não existe. E aí, se vocês tiverem paciência, eu vou tentar repartir com vocês o que é que eu ando pensando como essa infecção aí, qual é. Eu sustento que o Brasil que nós temos aí fora, por bem e por mal, é consequência de um modelo nacional de desenvolvimento e do seu colapso e da incapacidade, desde este colapso, que a elite política brasileira e a nossa sociedade tem tido de redesenhar o novo projeto que tome conta do outro que morreu. Penso comovidamente que o que aconteceu, o que está acontecendo é morreu um projeto, esse projeto produziu uma contradição, a morte dele agravou essas contradições, e de lá para cá nós temos sido chamados para apagar incêndio. Então, corre ali para acabar um incêndio, corre acolá para acabar um incêndio, e não tivemos ainda chance de reunir a inteligência do Brasil, a liderança dos trabalhadores, a liderança dos empresários, a liderança universitária, a legislação internacional comparada, a sabedoria e a generosidade de ouvir quem pensa diferente. Porque é uma coisa impressionante, como a gente fala coisas óbvias, contundentes, e tem certos ouvidos que não querem ouvir. E aí não querem mais convidar você para as reuniões, você fica o chato. Porque você fala uma coisa que está contra o quadrinho de segurança do cara, que ele entende, o cara fica assim, cacete, deixa esse cara cá, não chama mais não, não chama mais não. E isso está acontecendo no Brasil, a gente agora só quer se reunir com quem pensa igual, com quem a gente é simpático. Desse jeito não dá para resolver, porque o problema é complexo. Vamos lá. Em 1980, que é o ano que eu escolhi para marcar essa virada, o Brasil tinha saído de 1945 para 80, do nada para virar a 15ª economia industrial do planeta Terra. Era nosso, brasileiro, o recorde mundial na história do capitalismo de velocidade e complexidade no esforço de desenvolvimento industrial. Agora a China tomou de nós esse lugar. Mas era o Brasil que mais velozmente e mais complexamente saiu do nada para virar a 15ª economia industrial do mundo em apenas 3 décadas e meia. Como é que foi feita esta façanha que prova que não tem defeito genético na nossa nação? O Brasil é capaz de fazer proezas extraordinárias quando a gente ordena as energias do nosso povo, quando o nosso povo se coesiona através de uma ideia-força, nem que seja para ficar contra ela, mas quando a gente organiza o debate, não ficar agora cada um atirando para um lado, sem fazer o grande debate que nós precisamos fazer de ideias diferentes. Eu vou ficar insistindo isso pesadamente. Como é que foi essa proeza? O Brasil resolveu, vamos primeiro descrever, o Brasil em 1945, quando acabou a guerra, isso do ponto de vista do tempo das nações, foi anteontem. O Brasil era um país rural, 80% do povo morava no campo, e a nossa economia era uma economia rural de subsistência, o povo vivia plantando para comer,
e tirávamos os nossos excedentes enriquecedores, exportáveis, na monocultura do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. Então, em pinceladas muito rápidas, né, era esse o Brasil de 1945. O Brasil era um país rural que produzia para comer e os excedentes eram extraídos do latifúndio, oligarquia rural, escravista, que depois da abolição da escravidão substituiu pela mão de obra migrante, né, que trabalhava por um prato de comida e um teto para se proteger do frio, porque tinha saído tangido da Europa por crises, agonias, guerras, conflitos, etc, etc, etc. Nessa data, a elite brasileira do tempo resolve replicar entre nós um modelo de economia política, por isso que a gente não pode fazer apologia da ignorância, porque acontece isso também no debate moderno do Brasil, que é os políticos com preguiça de estudar, de se assessorar, de coisar, ficam razoavelmente simplificando o discurso. E quando são pilhados no despreparo, fazem apologia da ignorância. Dizem, olha, o nosso povo não entende de economia e eu sou só uma pessoa do povo. Então, quando eu for presidente, eu contrato um expert. Espera um pouquinho. Então, quer dizer, eu vou eleger um camarada que não sabe dar as ordens e ele vai contratar um cara que eu não elegi para dar as ordens na economia? Ora, isso é o que está acontecendo hoje. O Michel Temer não sabe patavina de nada, porque sempre foi um politiqueiro miúdo, eu tenho esse conhecimento dele há muitos anos, que fazia da vidinha de deputado menos votado dos 71 deputados de São Paulo a vidinha dele. E, de repente, é escolhido para capitanear um golpe. Aí escolhe o Meirelles, que era ninguém menos do que o presidente do Banco Central do Lula. Espera um pouquinho. Não tem um golpe de Estado acontecendo no Brasil? E esse golpe não foi contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, não estamos denunciando, nós brigamos para cacete, não sei o que e tal. E o homem que comandava a economia do governo do Lula é o mesmo que comanda a economia no governo do golpe? Você não tem... Será que sou eu que estou errado? Não tem uma coisa estranha nisso aí, não? E agora nós descobrimos o seguinte, que o Meirelles tem a poupança dele todinha, mais de uma centena de milhões de dólares, guardado num paraíso fiscal no Caribe. Ou seja, o chefe da Receita Federal brasileira, por baixo, guarda o dinheiro dele num lugar que não paga imposto. O chefe do Banco Central, que administra a taxa de câmbio, guarda o dinheiro dele num lugar lá, onde ele guarda, protege o dólar, protege o dinheiro dele, sem a ameaça da moeda que ele guarda aqui. Aí a resposta cândida e simples, mas isso é legal, perfeitamente, é legal, mas isto está declarado perfeitamente, isto é legal, isso está declarado. E daí? Imagina se eu, ou Lula, tivesse 2 tons e 40 cents guardado numa offshore, num paraíso fiscal lá fora, se a gente já não estava esquartejado aqui pela grande mídia brasileira. Mais do que frito, esquartejado e salgado os pedaços para não nascer nada, como fizeram com Tiradentes. Isso tudo vai revelando para nós a impostura em que as coisas estão fazendo. Pois bem, o Brasil era daquele jeito que eu falei, e nós resolvemos modernizar o Brasil. Modernidade econômica era símbolo de indústria. E o Brasil não tinha indústria nenhuma. Então nós resolvemos industrializar o Brasil. Eu estou recuperando essa história para a gente entender o que está acontecendo hoje. Não é para a gente fazer um esforço só que mostrar que estudou o livro de história, não. É para entender o que está acontecendo hoje e tirar daí as pistas do que precisamos fazer no debate do futuro do país. Pois bem, vamos industrializar o Brasil. Qual era o caminho? Substituir importações. Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, dava a pista por onde cabia fazer nascer a indústria brasileira. Se a gente comprava 200 mil pás, ou picaretas, ou enxadas do estrangeiro por ano, cabia fazer uma fábrica de 200 mil pás, picareta e enxada no Brasil, com capacidade de produzir 300 mil, 200 mil iam resolver o problema da nossa necessidade, e 100 mil ia sobrar para nós ganhar dólar e pagar as outras contas do que a gente não sabia fazer. Opa, achamos o caminho. Fizemos um mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro, e agora nós tínhamos que fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Primeiro problema, para a gente entender as dificuldades e o custo de adiar os nossos conflitos políticos. E fazer esses conflitos políticos não violentos, inteligentes, racionais, fraternos, porque é possível, e as nações que têm êxito são aquelas que conseguem fazer isto. Briga-se pelo comando, pela nuance, mas se une o país ao redor do fundamento do projeto nacional. Ninguém pode estar brigando por tudo. Por exemplo, se a gente fizesse um plebiscito no Brasil para anexar o Brasil aos Estados Unidos, ia ter gente que votava a favor, porque cabeça tem para tudo.
Mas nós temos que ter um acordo que isso não está em discussão. Se não tivesse acordo que isso não dá discussão, nós estamos negando a própria razão de ser da nação brasileira, da nossa linguagem comum, da nossa identidade cultural, de vibrarmos juntos pela seleção brasileira, não é? de chorarmos juntos pela morte do Ayrton Senna, para ficar no trivial que une todas as pessoas, de todas as rendas, etc, etc. Naquela época, como hoje, o Brasil não tinha capital nacional, porque os capitais brasileiros eram muito pequenos e politicamente ariscos a essa novidade, porque comprometidos com a base rural, oligárquica, do baronato do café e do baronato da cana-de-açúcar. Nasce daí a ideia de a gente criar um puxadinho, um atalho. Então, ao invés da gente entrar numa dinâmica de construir o capital em casa, nós resolvemos fundar a estratégia de desenvolvimento do Brasil criando uma dívida externa. E aí começam os nossos problemas. Na época, para a gente não censurar aqueles que foram visionários, não dava para eles preverem, porque o capital financeiro, na época, custava 3% de juros ao ano. Só para vocês terem uma ideia, hoje quem enrola um cartão de crédito, paga 486% de juros ao ano. Quem tem a desdita de precisar entrar no saldo do cheque especial do Banco do Brasil, paga 382% de juros ao ano. Pois bem, o Brasil, durante 30 anos, contratou créditos estrangeiros a 3% de juros ao ano, 3 anos de carência e 12 anos médios para pagar em prestações ou empréstimo. Então, pensaram do tempo, qual é o erro? Eu tomo um dinheiro bom, barato, de longo prazo, abro uma petróleo Brás, abro uma eletricidade Brás, abro um telefone Brás, abro um Estada Brás, abro um aço Brás, ou seja, todo o Brasil industrial e a infraestrutura conexa a esse Brasil industrial foi financiado com endividamento externo à data de longo prazo e barato. A este modelo, nós devemos a proeza de ter produzido a 15ª economia industrial do mundo. Portanto, volto a repetir, essa onda de depressão, de descrença, de desconfiança no futuro do país, não guarda coerência com a nossa própria história. O Brasil já foi capaz de assustar o planeta Terra, o mundo inteiro, os livros que descrevem o desenvolvimento capitalista, tem páginas e páginas dedicadas ao milagre brasileiro, chamam assim mesmo. Agora a China, volta a dizer, tomou da gente o lugar. Mas não faz mal não, vice-campeonato também consegue sendo, neste campeonato aí, uma coisa muito razoável. Pena que o Palmeiras não acochou, né? Pronto. Vai ser vice. Por isso que eu estou brincando com ele. Eu só faço provocar, eu não presto nem atenção em futebol. Eu sou o maior vira-casaca que tem aqui em São Paulo. Porque eu torcia para o Santos por causa do Neymar, o Neymar foi embora, passei a torcer para o Palmeiras por causa do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus foi embora, eu estou sem time agora. Então... Mas tem algum que vale a pena aí, algum jovem talentoso? Não tem, pois é. Deixa já eu acho um e passa a torcer. O maior vira-casaca que tem no futebol sou eu, por causa dessas coisas aí. Então vamos voltar aqui, que nós estamos aqui para trabalhar, não é para fazer conversa de bar não, que eu também gosto muito. Aliás, hoje é sábado? Não é não, né? Eu nem sei que dia é, doido para tomar um. Eu ia perguntar onde é o pé de bodega mais tarde para a gente tomar um. Então, repare bem, esse modelo produziu a 15ª economia industrial do mundo e acabou-se, morreu. E morreu de morte morrida e morte matada. Mas, antes de morrer, ele produziu a contradição do Brasil que temos aí fora. Para o bem, eu já chamei a atenção 2 vezes. Fomos capazes de germinar a 15ª economia industrial do planeta. Porém, imprudentemente, ou imprevisível que era, também não dá para exigir, depois da gente do futuro olhar para trás, é mais fácil, né? Que é o profeta de obra feita. Portanto, é só uma análise, não é uma censura, porque eu sou muito agradecido aos brasileiros que produziram esse fenômeno. Mas repare bem, quando nós criamos um tipo de emprego de boa remuneração nas cidades, com 13º salário, com férias, com ambiente protegido, etc., etc., em contraposição a uma relação de trabalho semi-escrava no campo, que só veio a ter proteção a partir da Constituição de 88, o que eu faço? Eu hiperurbanizo em rapidíssimos 20 anos, 30 anos, a minha sociedade. A China está fazendo esse fenômeno, mas a China é um regime autoritário. A China regulamenta a migração. Ninguém pode pegar o pau de arara no Nordeste, equivalente ao Nordeste da China, e ir para Xangai atrás do emprego e construir um barraco para ficar indo ali, se virar, vender sacolé ou vender pipoca. É tudo regulado, é tudo autoritário. Você só pode ir para a cidade depois que o governo carimbar que você vai para uma vaga X na escola, com a casa no endereço tal que já foi construída, com a vaga no posto de saúde que já foi regulada, e se não, fica lá no campo até as coisas ficarem prontas. Não foi o caso do Brasil.
Lembra que era 82% rural? 80% rural, hoje é 82% do povo brasileiro estão nas cidades. 82%. Ninguém viu isso na história da humanidade. E aí colapsaram as grandes cidades. É uma coisa chocante. Quase 90% da população brasileira, Aires, vive em 0,64% do território. Ouviram aí? Dos 200 milhões de brasileiros, 170 milhões vivem em menos de 1% do território. Tamanho adensamento. Bom, quem mora em São Paulo sabe melhor do que eu, não precisa eu conversar muito. Porém, esse não foi o maior malefício da imprevidência ou da impossibilidade de prever do modelo. Nós produzimos, ao empatar capitais públicos em infraestrutura e não em reforma agrária, em estatais e não em saúde pública ou educação pública, o que é que fizemos? Produzimos a base para essa concentração de renda mais grave do mundo capitalista. Isso já é contradição e o modelo, então, depois de produzir essa contradição, ele morre ali por ano 80, porque 2 pés do modelo foram quebrados, foram decepados. Primeiro, lembra que nós precisávamos do dinheiro estrangeiro, de longo prazo e barato, para sustentar esse desenvolvimento? Esse dinheiro não existe mais. A partir dos anos 80, o dinheiro eletronizou-se, virou smart money, ou seja, dinheiro eletrônico que vive em curtíssimo prazo arbitrando ganhos especulativos no mundo, pelo mundo afora, em verdadeiros videogames operados por garotos em Wall Street, que é onde está a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E é assim mesmo, você viu ali, piscou na tela, que a Malásia amanheceu hoje pagando um título um pouquinho mais caro do que não sei o que e tal, o garoto mexe lá em 4, 5 teclas do computador, tira 2, 3, 5, 10 bilhões de dólares daqui para acolá. De maneira que todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital estrangeiro para o financiamento dos seus modelos quebraram. E o Brasil quebrou estrepitosamente. Mas não foi só por isso é a morte matada, tem a morte morrida. O modelo era um modelo de substituição de importação. Isso quer dizer que a gente ia sair atrasado e ia copiar a indústria que já existia no mundo mais avançado. Num tempo em que isto era possível, porque as tecnologias se sucediam com grande lentidão. Então, quando o Juscelino trouxe para São Bernardo do Campo aqui, a primeira linha de montagem de automóveis do Brasil, que foi a Volkswagen, era uma linha de montagem usada lá na Alemanha. E aí eles tiraram essa linha de montagem usada, lá na Alemanha, montaram aqui em São Bernardo, e o Fusquinha que saía da linha de montagem do Brasil, era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem nova lá na Alemanha. Com uma diferença que a gente até hoje não acordou para entender o efeito explosivo dessa novidade das novas tecnologias, que é a produtividade. Que é isso? A linha de montagem usada fazia um Fusca por dia. Vamos lá, vamos supor aqui, 10 operários com 50 kW de energia, com 10 litros d'água, 20, sei lá o quê, quer dizer, o custo e saiu um Fusca. A nova linha de montagem saiu o mesmo Fusca, portanto a gente tinha a ilusão de que estava junto com eles, na mesma contemporaneidade. Só que a linha de montagem nova tirava 5 Fusca por dia. Então você tinha 10 operários, 50 litros d'água para 5 Fuscas. Então o custo do Fusca era, por unidade, é muito mais barato do que o Fusca brasileiro. E isso começou a se agravar e a gente não acordou para isso. Então, a explosão das tecnologias matou também a ideia do velho modelo. E aí começa a tragédia política. Quando esse modelo morre, em 1980, todas as nossas energias políticas estavam agarradas na luta pela redemocratização do país. Então, nós não tínhamos conversa com os militares. Os militares disseram, vamos conversar, mudou o perfil do capital financeiro, mudou o perfil do padrão tecnológico. Ó, não tem conversa, meu patrão, é ditadura que é culpada de tudo. Até do encosto mal olhado, é vocês que são culpados e não tem conversa. Era legítimo isso? Ok, era legítimo. Porém, eu vou explicando aqui por que a gente no Brasil gerou uma classe política que tem um cacuete de não discutir os problemas na sua profundidade, na sua complexidade. Vem desse tempo recente. A gente, para fazer a redemocratização, não podia discutir economia, porque a gente tinha que fazer na mesma sala uma reunião que estava o Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, pessoas maravilhosas, porém mais conservadoras, com Miguel Arraes, Leonel Brizola e João Amazonas e Luiz Carlos Prestes, os comunistas. Então, se a gente fosse discutir economia, o pau cantava nessa sala.
Tinha que discutir só a rasa reinstitucionalização do país. Anistia, eleição direta e constituinte. Passamos um tempão brigando e ganhamos todas. Muito importante para a liderança sindical, para os estudantes que estão aí sofrendo a amargura da opressão, da humilhação com que nós hoje estamos sofrendo, os que lutamos na luta comunitária, pública, ou sindical ou política, nós estamos aí meio massacrados, né? Mas repare bem, a nossa geração, eu fiz 60 anos agora, nós ganhamos todas. Por isso que a gente acredita no milagre da política. E não parecia fácil, não. Naquela data morreu gente, foi gente torturada, muitos foram embora do Brasil exilados, outros fugiram para não serem assassinados, mas nós, apesar de tudo isso, ganhamos todas. E foi ontem. Ou seja, é possível que quando essa nação levantar novamente a cabeça, esse mau momento seja uma lembrança desagradável como é hoje. A lembrança, nós ganhamos todas. Vamos acreditar nisso. E não estou falando por patriotada, não, estou falando da nossa história. Nós ganhamos todas, sem faltar nenhuma das nossas agendas. E somos nós. Eu tenho 60 anos de idade e já tenho essa vitória há 30 anos. Eu tinha 30 anos quando nós ganhamos todas. Todas. Porém, nós redemocratizamos o país ao ganhar todas. E aí vem uma tragédia. Morre o Tancredo Neves, que era o homem que tinha ajudado a fazer o nacional-desenvolvimentismo como ministro do Getúlio. Ele compreendia o que estava acontecendo, ele foi ministro do Jango, ele foi primeiro-ministro do Brasil, era um extraordinário administrador, um político habilíssimo que conversava e era respeitado pela direita militar e pela esquerda comunista, porque era homem de palavra, homem de compromisso, reto, decente, hábil, delicado, tinha todos os dotes de um estadista, que é o que anda rareando na vida do mundo e entre nós também. O que acontece? A gente bota o homem na presidência da República depois de um delicado processo e na véspera de tomar posse ele morre. Isto faz com que a gente tenha que proteger o Sarney, que era um traidor do regime antigo, que nós tínhamos cooptado para o nosso lado para fazer a transição para a democracia. Então nós éramos responsáveis, porque não sabíamos se os militares iam engolir o Sarney, que eles tinham muito mais ódio do Sarney do que de nós. Porque de nós a gente era adversário. O Sarney eles consideravam, como até hoje, um traidor do lado deles. Então a gente ficou ali para proteger o Sarney. E cadê a discussão do projeto? Não tem discussão do projeto. Protege o Sarney, segura o velhinho, aguenta, engole tudo, come aí o cocô com arame farpado que tem que comer para proteger a nascente democracia brasileira, muito fragilzinha, pensávamos nós ainda naquela data. Resultado, aparece uma doença nova, como consequência da morte do modelo, a superinflação. E é uma doença nova porque quando o modelo morre, a gente não tem mais os capitais externos para financiar, apresenta-se um desequilíbrio na conta do Brasil e a gente passa a financiar esse desequilíbrio emitindo moeda. E isso gerou uma inflação altíssima, que no Brasil tomou uma perversão, porque o baronato, antigo escravista, latifundiário, agora vira rentista urbano. Então o baronato suborna a política e cria mecanismos de correção monetária de títulos indexados, em que a inflação, que é uma doença da moeda que empobrece todo mundo, para eles é um ganho. Então fica o Brasil com a moeda para a classe média e para o povão, que é submetida à inflação até de 84% num mês. Ninguém hoje nem tem ideia do que significa você começar um mês, o seu salário 100 no dia 1º e no dia que você recebe está valendo 16. Num mês. E o cabo que patrocinou isso é consultor aí de banco. Chama Maílson da Nóbrega. Esse país é muito curioso, é muito engraçado. Não é? Maílson da Nóbrega, um velhaco que deu uma inflação de 84% num mês, é consultor de empresa. Não é? Como é que chama? Macrométrica, não sei o que e tal. Enfim. Nem sei se o nome é esse mesmo. E aí nós tivemos uma longa febre, um longo calor, outro grande fogueiro, outra grande emergência que nos tirou da disputa, da discussão de um novo projeto. Até acharmos o Itamar Franco, que não tendo compromisso com a plutocracia, com o baronato, vai lá e tira o chão político desta jogatina, que era ganhar dinheiro com a inflação, e cria o Plano Real. Eu já era ministro da Fazenda. Só que o Plano Real era, mal comparando, como quem pega um paciente com infecção e esse paciente está com uma febre muito grande e não dá para fazer nada com a febre alta demais. E a gente sabe que febre não é uma doença.
A febre é um sinal que o corpo da gente infectado manda para a nossa inteligência para anunciar que tem uma infecção. Mas a febre mesmo não é senão isso, um sinal, não é a doença. Então, mal comparando, a inflação era a febre de uma doença infecciosa que era a morte do modelo. E nós não teríamos jamais condição política de levar o paciente para a cirurgia, que era redesenhar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, substituindo o velho modelo morto, com aquela febre daquele tamanho. Então fizemos o real e curamos a febre. E elegeu-se o Fernando Henrique. E aí começa a tragédia política brasileira 2.0. Qual é a tragédia política? Nós fizemos tão extraordinariamente a obra de curar a febre, que o Fernando Henrique pegou o paciente que estava precisando ser levado para a sala de cirurgia e levou para o samba. Foi para a farra, foi brincar, porque o real cessou imediatamente o imposto inflacionário, e isso imediatamente transforma a capacidade de consumo da população para cima, a população que tem o consumo deprimido fica feliz e tende a ficar grata ao político que parece ter lhe dado este milagre de 20 anos depois a inflação acabar. E aí fica todo mundo alegre, todo mundo feliz, e o político, então, em vez de discutir o projeto, transforma o seu momento de popularidade fácil num projeto de poder, introduz a reeleição, agrava dramaticamente o conflito político-partidário e começa a cindir o país em dois, porque o PT fica contra o real. Né? O PT, eu liguei para o Lula, Lula, tu está completamente enganado, a tua turma não está te orientando direito. Isso é antiga, essa confusão. Somos amigos, mas, porra, pense num cabo que não gosta de ouvir, né? Meu amigo Lula. Lula, vocês estão cometendo um erro histórico, como lá atrás cometeram o erro de não assinar a Constituinte, como lá atrás cometeram o erro de não apoiar o Itamar Franco, depois de lutar junto conosco pelo impeachment do Collor. Ora, se a gente luta pelo impeachment, qual é a consequência do impeachment? A posse do vice. Aí ganhamos o impeachment, na noite, na madrugada do impeachment, o Lula anuncia que vai para a oposição, achando que o Itamar ia se desastrar e que nós do PSDB, na época, íamos nos desastrar junto, e ele ia, o Brasil que se lasque, subir a rampa do Planalto como presidente da República na esteira do fracasso do real. Eu digo, irmão, você está completamente enganado, o real é para valer. Enfim, resultado prático, o Fernando Henrique quebra o Brasil. Como é que um país que é uma instituição permanente, que não é uma loja que fecha, quebra? É assim, vocês estão cansados? Tá? É porque eu estou me apaixonando pelos auditórios, aí vou ficando assim. E vocês estão tão atentos que eu fico olhando para um lado, olhando para o outro, está todo mundo olhando para mim aqui, ou para o telão. Aí eu estou feliz, estou querendo contar a história mais comprida toda, porque eu atribuo a vocês essa importância mesmo, de ajudar a criar uma corrente de opinião. Então, repare bem, como é que um país quebra? E isso vocês precisam dominar, porque é um assunto centralmente popular, que a grande mídia trata como um segredo, e até inventa linguagens e palavras para ninguém entender, porque aqui está o ponto por onde a gente sacaneia, a elite sacaneia a maioria do povo, que é a taxa de câmbio. Então, um país não é uma loja que, quando quebra, fecha. Um país, a quebra se dá pela perda de valor da moeda nacional em comparação com a moeda de troca internacional, de curso internacional, que é o dólar. Então, repare bem, por que eu vou discutir agora taxa de câmbio? Ou seja, quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Se isso não parece ser um assunto popular. Mas aí é que está a questão, isso é o assunto popular. Por quê? Porque nós descobrimos, com o Plano Real, que negócio de congelamento, tabelamento, não funciona. O que é que funciona? A gente descobriu que existe um preço relativo, que dá para você manipular, mexer nele, ou honestamente ou desonestamente, você mexe neste preço, e este preço condiciona praticamente todos os outros preços instantaneamente. E qual é o preço? É quantos reais ou quantas minha moeda eu preciso para comprar a moeda dólar. Por que isso? Porque a gente não compra dólar, mas eu estou repetindo, a gente come pão. A gente, se calhar, domingo come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Então nós temos que comprar trigo do estrangeiro. E tudo que a gente compra do estrangeiro só tem uma moeda que paga, é o dólar. Então, se eu precisar de X dólar para comprar um dólar de trigo, o preço do pão é 1. Se eu precisar de 10x para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão vai para 10x. Compreendem? A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil abriu mão de ter um projeto nacional e aí hoje 80% dos remédios que nós tomamos, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Então eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. Se eu precisava de R$1 para comprar $1, como era no caso do Fernando Henrique, de remédio, e de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de remédio, o preço do remédio sobe 4 vezes, quase 4 tanto.
A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Nosso país adotou a extraordinária e genial política de exportar petróleo bruto barato e importar gasolina, óleo diesel, querosene, lubrificantes processados. 60% hoje do diesel que o Brasil queima nos ônibus das nossas cidades, Neto, são importados do estrangeiro. Resultado, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de diesel, e eu agora preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem de ônibus, que é uma variável do óleo diesel, aumenta 4 tanto. O celular que todo mundo carrega no bolso aí é tudo de fora, 100%. Ele pode até ser montado em Manaus, montado aqui, mas todo ele é importado. Resultado, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de celular, e eu preciso agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de celular, o preço do celular sobe 4 tanto. Compreende o que eu estou dizendo, para não ser mais chato do que eu já fui? Então, repare, o que acontece quando um país quebra? A moeda desvaloriza na presença do dólar. E isso imediatamente encarece as coisas para o povo. E o povo zangado, porque estava consumindo num certo padrão, do dia para a noite passa a poder consumir metade do que consumia. Aí fica com ódio, se sente enganado, de maneira que, prestem bem atenção, nunca mais o PSDB ganhou eleição no Brasil. Não, do Brasil, que eu estou dizendo, no país. Aqui em São Paulo eles ganham todas há 24 anos. Mas isso é problema de vocês. Né? Isso é problema de vocês. Lá no Ceará, na última eleição, 41 vereadores da Câmara de Fortaleza, eles fizeram um vereador. Porque lá eu conto a história do Brasil para eles, né? E vocês precisam contar a história do Brasil, né? Para o povo aí, para vocês entenderem. São Paulo está sem dar reajuste ao servidor público estadual há 4 anos. Isso no Ceará é inimaginável. Inimaginável. Sim, claro. Mas assim, volto a dizer, isso é problema de vocês. Se quiser uma ajudazinha, eu estou aí na área para ajudar. Mas veja bem, não é culpa do povo, não. É que em São Paulo também está o centro do baronato financeiro, que compra a grande mídia, que dita nacional, é toda daqui. Então, Globo, Veja, Folha de São Paulo, Estadão, etc. Tudo isso é uma estrutura, é uma superestrutura que protege essa gente e esse modelo. Porque esse modelo que dá prejuízo para todo mundo, ele é muito bom para um grupinho de interesse. Enfim, vamos lá. Aí o Fernando Henrique dá passagem ao Lula. O Lula ganha e tem 2 coisas que protegem o Lula por 8 anos. Mas o Lula também não põe em debate o projeto nacional necessário. O Lula abre mão de discutir um projeto nacional e aproveita 2 condições com muita solidariedade às pessoas mais pobres, eu não duvido disso, mas alimentando a ilusão de que o Brasil vai resolver o seu problema expandindo o consumo da população sem correspondência na expansão da produção. Porque o que bota a gente para frente não é consumo, é produção. Não é que a gente não queira ajudar o povo a consumir mais e melhor, porque é muito deprimido o consumo, nós temos que ajudar o nosso povo a consumir mais e melhor. Mas o povo só vai consumir mais e melhor de forma sustentada se corresponder a um esforço nacional de ampliar a produção, de maneira que a expansão do consumo seja acompanhada com a expansão da produção e isto seja uma rampa de melhoria para sempre. Não é o caso. O filme se repete. Dado que é um problema de modelo, o Lula assume, por um componente especulativo, a taxa de câmbio, que nós já aprendemos, é um preço que mexe com todos os outros preços, a taxa de câmbio seria o valor de presente hoje, Aires, R$ 9,20. Ou seja, quando o Lula toma posse, a taxa de câmbio é R$ 9,20 por $1. Ou seja, nós precisamos de R$ 9,20 para comprar $1 de trigo, para comprar um remédio, para comprar uma passagem de ônibus, etc, etc, etc. Com o Lula, essa taxa de câmbio desce para 1,75 8 anos depois. Então, quando o câmbio sobe, a gente empobrece a capacidade de consumo. Quando o câmbio desce, a gente enriquece a capacidade de consumo. Então, o povão foi, em massa, beneficiado por essa política que trouxe a taxa de câmbio de R$ 9,20 para R$ 1,75 no dia da posse da Dilma. Então, na prática, o povo brasileiro multiplicou, durante o período do Lula, por 3 tanto a capacidade de consumo. E lá atrás, como o Fernando Henrique mostrou, o povo fica feliz e tende a gratificar o político que lhe deu este benefício. Mas aí, doutor, o senhor não disse que o Brasil tinha um desequilíbrio na conta externa,
que fez o país quebrar. Como é que isso não aconteceu com o Lula? Não aconteceu com o Lula porque a China, bombando para sair do 1% para os 12,5%, a China estava na contramão da gente crescer 2%, eles estavam crescendo a 14% ao ano, e a população praticamente crescendo a 1%, então eles começaram a enriquecer pesadamente, e como estavam enriquecendo pesadamente, começaram a comprar muito mais o volume das coisas que o Brasil produz tradicionalmente. Então repare bem, no dia que o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo a tonelada de minério de ferro por $38. No dia que o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. No dia que a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Então, no período Lula, o preço dos produtos tradicionais brasileiros, minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, etc., puxado pela China, explodiram de valor. E aí nós conseguimos um tempo em que a gente pagou eletroeletrônico, computador, carro, etc., com produtos de baixo valor agregado, manufaturados por um momento atípico dos preços. Com a Dilma, os preços voltaram ou caíram pesadamente, e aí se apresentou o desequilíbrio que lá atrás tinha derrubado o Fernando Henrique. Olha o filme. Olha o filme, gente querida, e eu vou terminar. Eu vou tentar responder perguntas se vocês quiserem. Olha o filme. Quando o Fernando Henrique desvaloriza o real 60% em 3 meses, os preços explodem, ele atira com taxa de juros, o desemprego explode, o povo fica zangado, não sei o que e tal. O PT cria um movimento fora FHC. E o Lula assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique e vai entregar na Câmara Federal, presidida na época por o braço direito do Fernando Henrique, Michel Temer. Vocês acreditam? Olha o filme. Olha o filme. E o Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, isso é um erro histórico. Remédio para governo ruim não é impeachment. A gente não pode estar desmontando o governo todo dia. Já acabamos de derrubar Collor, não sei o quê, vamos fazer isso agora de novo, não é possível, o Brasil não aguenta e tal. Um dia desse nós vamos para o poder, eles vão querer nos derrubar. Não, tu está com saudade dos teus amigos, não sei o que e tal. Ok, olha, vem o filme, o que acontece? A Dilma toma posse no segundo mandato, implode a conta do país, o país quebra, o real se desvaloriza 47% em 60 dias, e ela ainda por cima mete um tarifaço, um reajuste de tarifa, que em São Paulo reajustou a tarifa de energia elétrica em 72% numa talagada, numa tacada. Resultado prático, a população perde metade do seu poder de compra, o mesmo filme. E aí apresenta-se uma inflação relativa, porque os preços sobem por causa do câmbio, eles atiram com taxa de juros, o desemprego abre pesadamente e o povo fica com ódio, e o outro lado, desta vez, com o Michel Temer comandando o golpe, faz um pedido de impeachment, movimento fora Dilma, e o resto do filme todo mundo viu o que aconteceu. Então nós chegamos ao tempo presente com a seguinte situação: o eterno adiamento do conflito político inerente à ideia de um projeto nacional proíbe o Brasil de crescer hoje por 3 fatores, cada qual mais grave. Primeiro, o endividamento explosivo das famílias e das empresas. Hoje, ineditamente, quase 40 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC. Quase 40 milhões de brasileiros estão negativados sem acesso a crédito. E 100% da... Levantando a mão ali. 100%, e os outros não levantaram porque estão com vergonha. É nós tudinho. É nós tudinho. Não tenha vergonha porque é nós tudinho. 40 milhões de pessoas é nós tudinho. Nós tudinho. Eu andei vendendo coisa para pagar a operação de um filho meu. Todo mundo acha que a gente é rico, não sei o quê. Eu sou bem remediado, mas eu precisei gastar uns 50 mil reais assim de uma vez, eu não tinha. Vendi umas coisas aí para pagar o meu filho, fiquei muito aborrecido com as coisas todas e tal. Mas depois o plano de saúde me ressarciu, porque eu sou um privilegiado. Estou só lembrando que todos nós estamos nessa situação aí de dificuldade. 100% das empresas de capital aberto, cujos balanços são públicos, não fizeram caixa no último semestre para honrar a parcela vencida do banco. Só para vocês terem ideia. Então, essa é a primeira grande questão. Segunda, o colapso na finança pública. Enfrentar isso com taxa de juros e faz 2 problemas. Aumenta a despesa corrente, que é o juro, com a dívida, que é o maior problema brasileiro hoje, e deprime a receita pública. Então, nós estamos na maior crise fiscal da história do Brasil. Os servidores públicos, municipais, vão apanhar muito pelos próximos, né? Se a gente não mudar isso, já estão apanhando. Porque anualizado dá, nos últimos 12 meses, 179 bilhões de reais de déficit primário. Ou seja, o governo gastou, com todo esse arroxo, 179 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Por quê? Porque está aumentando o gasto,
Não, é porque está despencando a receita, porque simplesmente resolveram apagar a fogueira com gasolina, né? Aumentando taxa de juros no meio de uma depressão violenta para fazer a banqueirada ganhar mais do que já ganha, né? E terceiro, aquele problema que eu tento desenhar consigo aqui. Qualquer crescimentozinho, pífio que seja, como vai acontecer no ano que vem, nós descemos 10 degraus. Ano que vem a gente vai subir 1 degrau. E o governo está mandando ver na propaganda que acabou a recessão, que não sei o que. Então, olha aqui, nós descemos 10 degraus, estamos com a economia nos patamares de 2008, estamos com 13 milhões e 400 mil desempregados e 10 milhões de pessoas na informalidade. Vai piorar muito com essa aberração chamada reforma trabalhista que eles fizeram. E o país, se cresce qualquer coisa, nós vamos importar mais celular, vamos importar mais remédio, vamos importar mais eletroeletrônico, mais informática. Se apresenta o desequilíbrio na conta externa, que pressiona a taxa de câmbio, que faz um filme acontecer de ruptura. Ou seja, se isso for tudo verdade, aqui está claramente o diagnóstico para a gente resolver. O país precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento novo. Esse projeto não pode mais se assentar em capital dos outros, por isso que eu passo mais tempo no diagnóstico. Nós temos que entrar numa dinâmica de elevar o capital doméstico. Isso se faz por um desenho novo do sistema tributário, um desenho novo do sistema previdenciário, não na direção de arrochar, mas de criar fundos de capitalização públicos sob o controle dos trabalhadores e um sistema tributário que cobre os 6. Vou dar exemplo prático para vocês, porque a gente vai precisar de vocês na hora que for propor isso. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos. Os bancos têm lucros exorbitantes e não pagam. Só o Brasil e a Letônia. Qual é a explicação? Com todo respeito aos irmãos da Letônia, não parece ser um país pequenininho lá do leste europeu. No mundo, o imposto sobre herança dos ricos vai de 35% a 47% a alíquota. No Brasil, a alíquota máxima é 8% e só o Ceará cobra 8%. O Rio de Janeiro, quebrado, cobra 4% de herança sobre os ricos. Qual é a razão para isso? E aí é o seguinte, isso atinge 0,03% da população. 0,03% seriam atingidos pela progressividade do imposto sobre heranças e pela progressividade do imposto sobre lucros e dividendos. Só que essa gente é que controla as televisões, os jornais, e eles vão para cima que nós vamos aumentar imposto para aumentar a roubalheira dos políticos e que o Estado está grande demais, que é preciso não sei o quê, então a balela toda vocês conhecem. E, por fim, sair do desequilíbrio da dependência externa significa retomar a indústria no Brasil. Porque nós tiramos em 80, 30% da nossa riqueza da indústria, que é quem paga os melhores salários, remunera melhor, né, os seus trabalhadores, e paga mais impostos, porque é quem agrega valor. Pois bem, hoje, o que já foi 30%, está reduzido a 8%. O Brasil está se desindustrializando de uma forma grave, de maneira que nós voltamos ao patamar de 1910, que era 8% do PIB tirado da indústria. Todo o esforço nacional desenvolvimentista, sob o ponto de vista proporcional, foi esterilizado como proporção, naturalmente, da riqueza nacional brasileira. Isso quer dizer que o Brasil tem que retomar a indústria e nós temos, ao contrário de muitos países, caminhos para isso. Já também mencionei no diagnóstico. Qual é o sentido de exportar petróleo bruto barato e importar gasolina? Nós temos que verticalizar a produção e o complexo industrial do petróleo e gás e da bioenergia. O Brasil, esse ano, vai comprar do estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares, que dá quase 50 bilhões de reais, no complexo industrial da saúde. Remédio, prótese, cama de hospital, bengala, tudo importado. Você podia fazer aqui, pode fazer em Prudente, podia fazer em São José do Rio Preto, no Vale do Ribeira, em qualquer lugar, porque a compra governamental é que está protegida pelos acordos internacionais do Brasil. A agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo está importando 40% dos seus custos de produção. Fertilizante, agrotóxico, implementos agrícolas, por que a gente não pode produzir aqui? E 4, nós estamos gastando 2 bilhões de reais importando coisas do complexo industrial da defesa. A munição das nossas Forças Armadas vem do estrangeiro. As comunicações militares brasileiras e as civis são processadas por satélites americanos. Vê se pode. O GPS que guia as miras dos nossos submarinos, das nossas naus, dos nossos aviões, é um GPS norte-americano. Então, isso é piada, para não chorar, a gente ri. O que eu queria, enfim, abusando muito da paciência de vocês, era mostrar, temos um problema, ele é grave, é estrutural, band-aid, curativo, sopro, mertiolate não vai resolver, mas o Brasil tem ambiência política, social e física e econômica
para desenhar esse novo projeto nacional e as pistas estão concretamente dadas e são praticáveis. Só depende da política. Muito obrigado por sua atenção.